Oi! Este é o segundo vídeo sobre perguntas e respostas de costura e hoje eu vou responder as perguntas da Roseli. Ela me enviou várias perguntas bem interessantes e eu separei algumas por tema, então como no vídeo anterior eu falei sobre tecido, eu vou continuar falando sobre isso aqui e vou responder as perguntas da Roseli. Ela me escreveu: Paty, para costurar tecidos finos como viscose ou cetim, qual a melhor tensão do ponto e qual a melhor agulha? Outra coisa, é necessário lavar todos os tecidos antes de costurar? Além da costura embutida que você fez naquela calça de bebê, quais acabamentos posso usar para deixar as peças mais organizadas? Então, respondendo a primeira pergunta sobre agulha e tensão... É isso? Agulha aí? Agulha e tensão da linha. Bom, para trabalhar com tecidos fininhos, escolha sempre uma agulha fininha. É até fácil de gravar porque, pensa, tecidos finos, agulhas finas, tecidos mais grossos, agulhas mais grossas. Então, quando você for trabalhar com um cetim, um viscose, uma seda, um musseline, nossa, o musseline é muito fininho, sempre escolha agulhas bem fininhas, geralmente a número 9 ou a número 11. O que acontece se você fizer o contrário? Por exemplo, se você pegar um tecido muito fino, delicado e usar uma agulha mais grossa, sei lá, uma agulha 14 ou 16, a agulha vai furar o tecido. Quando você costura, você não enxerga, né? Você não consegue ver que o furo ficou maior do que o que ele deveria ser. Só que conforme você vai usando o que você fez no tecido e vai lavando, conforme você lava, aonde você costurou fica meio esgarçadinho, assim. O tecido fica meio... acho que esgarçado é a melhor palavra, em volta do ponto, porque a agulha estava muito grossa para o tecido. Então sempre procuro usar agulhas bem fininhas para um tecido fino. Eu gosto mesmo de usar 9. A única coisa ruim é que quanto mais fina a agulha, menor é o furo dela e passar a linha é um pouco mais difícil. Mas vai na fé que dá certo e sempre escolho uma agulha fininha. Agora, quanto à tensão da linha, eu prefiro não mexer muito na tensão porque às vezes ela desregula a máquina. Mas assim, vamos pensar numa máquina nova. Numa máquina nova, geralmente a tensão 3 tá de boa. Só que aí o que acontece? Você vai lá para um tecido fininho, como você falou, e você costura um pedaço e enruga. Então a minha sugestão é pegar um retalho de tecido, mas pega um retalho grande, tipo um tanto assim, uns 20 centímetros pelo menos, e costura esse tamanho todo. Mas costura o comprimento todo, não me dá 2 pontos não, costura um pedaço grande e aí você observa como é que ficou aquela tensão no tecido. Geralmente no tecido fino vai ficar um pouquinho enrugado, então você solta. Quando eu trabalho, que essa minha máquina ela é muito velhinha e a tensão dela já foi pras cucuias, né? Ela tá toda bagunçada. Mas quando eu tava no Brasil com as minhas máquinas que são novas, eu geralmente utilizava um tecido muito fino, a tensão 1,5, porque aí o tecido não enrugava. Só fica atenta também, quando você soltar a tensão, pro ponto não ficar frouxo, porque isso acontece é muito fácil, assim, você costurou a peça inteirinha, quando você presta atenção do outro lado, tá tudo frouxo. Aí tem que tirar tudo e recosturar. Então, pega um tecido grande, um retalho daquele mesmo que você vai usar, o fininho, costura um pedaço grande, um pedaço que você consiga enxergar, assim, pelo menos uns 20 centímetros. Costura um pedação e olha dos dois lados pra ver se o ponto não tá frouxo. Se não tiver e a tensão um pouquinho mais solta, tá com o ponto bonito, segue em frente porque vai dar certo, tá? O contrário também você às vezes precisa fazer, dependendo do que você está usando, você tem que apertar um pouco a tensão. Então se a gente partir de que a tensão 3 está boa para um tecido médio, geralmente você pode aumentar um pouquinho pro 4, pro 5, não pega do 3 e vai pro 10, porque aí a linha vai ficar muito apertada, aperta só um pouquinho, porque aí o ponto fica mais firme. Geralmente quando eu uso linha de pesponto, quando eu fiz minhas calças eu usei muita linha de pesponto, eu usava uma tensão um pouco mais apertada, senão o ponto não fica bom. A outra pergunta dela foi se era necessário lavar todos os tecidos antes de costurar. Roseli, eu vou responder suas perguntas baseada na minha vivência com costura. Eu já costuro há alguns anos e eu vou contar várias coisas que eu já fiz e as coisas que eu faço e por que eu faço. Porque assim, nada é uma verdade absoluta e nada é regra. Ninguém é obrigado a fazer o que a outra pessoa acha certo e ninguém é obrigado a, sei lá, a seguir nenhum roteiro, né? Mas assim, eu já passei por várias situações e eu vou contar até de coisas antigas quanto de coisas recentes. Então, quando eu comecei a costurar lá atrás, eu fazia bolsa pra vender. Primeiro eu fazia bolsa pra mim, aí as pessoas começaram a pedir, eu comecei a fazer umas bolsas toda torta, oh meu Deus. Aí eu fui estudar, eu fui aprender a fazer as bolsas, e aí trabalhando, que eu peguei a manha. Mas no começo eu fazia pra mim. O
que eu percebia? Que quando eu lavava a bolsa, ela desbotava inteira. Eu fazia muita coisa com jeans, com sarja e tal, eu percebia que desbotava muito. Já desbotou a ponto de eu tomar chuva indo pro trabalho e minha roupa manchar, porque a bolsa molhou e manchou minha roupa. Isso já aconteceu comigo. Então eu me toquei que o tecido desbotava e aí eu precisava lavar. Quando eu comecei a vender bolsa, o que eu percebia? Eu lavava os tecidos e os tecidos de algodão perde a goma, perde aquele brilho que ele tem, né? Então ele ficava meio feio. Mas o jeans, ele também perde um pouco da tinta, mas eu preferia que ele soltasse a tinta, pelo menos um pouco, do que vender a bolsa com esse risco, né, de manchar a pessoa, por exemplo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comprava um tecido para trabalhar, eu pegava um pedaço, um retalho assim, um pedaço tipo isso, e aí eu lavava esse pedaço. Porque se o tecido, né, o tricoline não desbotasse, se ele não ficava feio, se ele não acontecesse nada, eu não via necessidade de lavar o tecido inteiro, porque ele encolhe muito pouco, isso daqui, né, pouquíssimo, e é uma bolsa, não dava problema. Mas com o jeans eu sempre lavava ele inteiro, então eu lavava todo o rolo não, os metros de jeans que eu comprava, porque ele desbotava. Eu já avisava as pessoas, olha, isso aqui tem um risco de desbotar, quando você for lavar, separa, né, separa das outras peças que você tem e tal, porque o jeans desbota, o jeans cru desbota muito fácil. Então, quando eu trabalho com jeans, eu lavo. Tá, hoje em dia eu faço muita roupa pra mim, basicamente tudo que eu visto eu tenho costurado, assim, basicamente, deixa eu sentar aqui. Basicamente todas as peças que eu tenho usado sou eu que tenho feito, é isso. O que acontece? O que eu percebi? A primeira coisa é que, não sei se você viu ou vocês viram, nesse ano que passou, 2015, eu fiz 6 calças pra mim, né, no geral, 6 calças jeans. Foi uma pro meu marido, eu fiz 5 pra mim. Tô perdendo as contas. É que foi assim, ó, foi uma piloto, aí depois teve a primeira calça, que eu desmontei e refiz ela novamente, então eu conto com 2 porque eu penso no processo de fazer, não necessariamente ter 2 peças. Depois eu fiz uma de sarja, aí eu fiz uma jeans pra mim, e depois eu fiz uma pro meu marido, só que foram 6 calças que eu costurei. O que aconteceu? Cada uma delas foi com um tecido diferente. A calça de sarja, ela é sarja com elastano, tá ok, tá igual. Tem uma calça que foi a primeira que eu fiz, a skinny, que ela é de um jeans bem fininho, que eu lavei antes de usar, de costurar. O que aconteceu? Esse jeans, ele desbotou tanto, que ficou parecendo um jeans velho, surrado. Sabe quando você compra uma calça jeans e ela chama jeans estonado, que é bem desgastada? Ela tem essa cara até hoje. Eu não ligo, eu uso ela mesmo assim, mas ela tem essa cara. Como que seria se eu estivesse vendendo essa peça pra uma pessoa que me pagou, sei lá, o preço cheio da peça e lavou e desbotou inteira? Então eu acho importante fazer um teste antes no tecido pra ver se ela não desbota. Eu não sei se você costura pra você mesmo ou se você vende, mas eu acho que vale pelo menos, se você não quer lavar o tecido inteiro, compra um pedaço pequeno, lava ele, vê se ele fica bom, se ele fica, né, tá atendendo às suas necessidades, pra depois você ver se você vai trabalhar ou não, porque acontece o tecido desbotar inteiro, como foi que aconteceu com a minha calça. Agora, o caso mais triste é o da terceira calça que eu fiz, que é a calça que tem a boca mais larga, não é reta, não é larga na verdade, ela tem a boca reta, que eu fiz a calça principalmente porque eu tinha uma calça jeans azul bem escura, que eu usava bastante, que tava tão apertada que não dava mais pra usar. Aí eu fiz uma nova, né, a antiga eu tinha comprado, era uma calça já até velha, e aí eu fiz uma pra mim. Esse jeans dessa calça, ele é um jeans bem grosso, com elastano também, mas aqueles bem grossos, sabe aquele jeans tarrudo assim, bem grosso, ele é assim. Aí eu lavei, costurei a calça, usei, tava toda feliz. Essa foto que eu coloquei aqui é de quando eu já tinha lavado e já tinha feito a calça, né? Tava usando já. O que aconteceu? A cada lavagem a calça continuou encolhendo. Quando eu fiz ela estava boa no meu corpo. Hoje ela tá tão apertada que eu não consigo usar. Ela tá apertada a ponto de eu falar... Toda vez que eu uso eu falo, socorro, essa calça aqui vai causar gangrena nas minhas pernas, tão justa que ela tá. E eu não gosto de calça assim. Eu gosto de uma calça que esteja assim, justinha, mas confortável, não uma calça ultra apertada. Então o jeans continuou encolhendo depois das lavagens e eu não usei secadora. Eu só lavei normal, sequei normal no varal. Eu não usei secadora e até onde eu sei eu também não engordei porque as outras roupas todas estão iguais, exceto essa calça. Então o que aconteceu? O jeans foi mudando o comportamento dele conforme eu fui lavando. Isso é horrível. Quando a gente pega uma calça comprada numa fábrica, né, numa loja, o jeans passou por uma lavagem de lavanderia, que é diferente da lavagem caseira. A lavagem de lavanderia tem
produtos químicos, tem como é que chama? As pedras pra dar, né, a lavagem que eles querem pra aquela calça. Em casa a gente não faz isso e a calça continua mudando, e hoje ela está tão pequena que, sabe, não dá mais pra usar. Uma pena. Então assim, é por isso que eu lavo, porque eu preciso ver, respondendo a sua pergunta, falei tanto pra dizer isso agora, eu preciso ver como o tecido vai se comportar. Eu preciso ter uma ideia de como ele vai ficar antes de ter todo o trabalho de fazer uma peça. Então é por isso que eu lavo. Quando eu fiz qualquer coisa que eu tenha feito pra mim, uma blusa, se eu faço uma saia, qualquer peça, eu lavo o tecido antes. Porque às vezes o tecido desbota tanto, tipo o jeans, ele desbotou, mas ele não ficou feio, ele ficou com aquela cara destonado. Então eu continuei usando, mas se ele tivesse ficado horroroso, eu não ia, né, ter o trabalho de fazer a calça nele. Então eu prefiro ter essa segurança de ver como é que o tecido vai se comportar. É por isso que eu lavo. E um outro motivo que faz com que eu lave tecidos é por uma questão assim básica de higiene. Às vezes a gente vai numa loja e o tecido tá lá, ó, anos naquela loja. Às vezes eu ia muito no Brás, em São Paulo, tem aqueles galpões que o tecido fica jogado no chão e etc. Eu sempre lavo. Então eu lavo porque às vezes tem barata, rato, e até mesmo em casa já cortei tecido no chão e tá sujo. Eu não posso achar que aquilo tá limpo, tá sujo. Então eu lavo mesmo pra também dar uma limpada. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já comprei tecidos que estavam até com cheiro estranho de ficar guardado muito tempo, então eu prefiro lavar, tá? Então respondendo a sua pergunta, sim, eu lavo todos os tecidos. E se forem possíveis de serem lavados em casa, né, se cabe na minha máquina, se dá pra lavar no balde, independente se eu tenho onde colocar pra secar, eu sempre lavo, e porque eu acho que vale a pena, é um cuidado que vale a pena. E a terceira pergunta que ela fez foi quais acabamentos eu sugiro pra quando você tá fazendo uma costura. Então pensa comigo, ó, a gente tem a possibilidade de fazer costura reta mais zigue-zague, costura reta mais overlock, caso você tenha, costura reta mais viés. As três são super fáceis. Você pode fazer a costura francesa, que é a que eu fiz na calça do bebê, que ela fica com uma espécie de um viés por dentro, um acabamento por dentro. E você pode fazer a costura inglesa, que é aquela costura que por dentro fica limpa e por fora fica rebatido com uma costura de pesponto duplo. Temos aqui 5 opções. Então, primeiro eu penso assim, primeira coisa, quanto tempo eu tenho pra fazer isso? Porque se eu tô com muita pressa, não dá nem pra comparar fazer a costura reta e o zigue-zague. Isso é muito ágil, é muito rápido. Então, quando eu tenho mais tempo, eu penso, já que eu tenho tempo disponível, eu posso escolher uma costura mais elaborada, porque vai tomar mais tempo pra fazer. Então, se você tem tempo, você pode pensar em acabamentos mais elaborados. E também a segunda coisa que eu acho legal você pensar é se o tecido comporta fazer esse acabamento. Porque assim, naquela calça, né, era um plush, um fleece, que não fica fácil ou legal ficar fazendo a costura inglesa, porque você corta de um lado, rebate, passa no ferro, dobra, rebate e tal. Não fica ágil de fazer. Então a costura francesa que eu fiz, ela é muito rápida naquele ponto. Agora, por exemplo, tô com um tecido muito fino, uma seda, um musseline, até um poliéster, uma coisa muito fina. Vale a pena fazer a costura francesa porque ela é prática e ela fica bonita no tecido fino. Diferente de um tecido grosso. Você tá trabalhando com uma sarja, uma coisa grossona, dependendo do que você for fazer, a costura francesa não fica boa porque fica grosso onde você costurou, aí fica literalmente grosseiro, fica pesado. Então nesse caso, a costura inglesa, que é aquela que eu falei, por dentro fica limpinha, eu vou tentar pôr uma foto aqui, por dentro fica limpinha e por fora fica rebatido, é adequada, até porque com o tecido grosso é bem fácil de você manejar, manipular o tecido, né? Corta aqui, dobra ali e tal, é bem fácil. Então assim, eu sempre penso nisso, qual a utilidade da peça, né? Porque também, não sei, acho que não compensa fazer um acabamento muito elaborado numa coisa que sei lá, não precisa um acabamento muito elaborado, eu faço só a costura reta mesmo. E um overlock, um zigue-zague. Então eu penso qual a finalidade da peça, quanto tempo eu tenho e o tecido comporta qual acabamento, porque é aquilo, pensa que um tecido grosso não vai ficar bom o acabamento, geralmente, né, a costura francesa, e um tecido muito fino, um tecido muito molinho, a costura inglesa também nem sempre casa. Não que seja uma regra, você pode testar, você pode tentar e testa mesmo, de verdade. Mas é só assim, o que vai facilitar, tá bom? Eu espero ter respondido suas perguntas, eu acho que eu falei demais hoje. Obrigada por quem assistiu. Se você gostou, dá um like, você pode compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Aproveite também para se inscrever no canal e eu volto em breve com o terceiro vídeo de perguntas e respostas e eu tô adorando responder. Quem tiver mais perguntas pode deixar aqui, tá bom? Que eu tô sempre lendo. Até mais, tchau!